Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Encontro com o Autor, uma iniciativa da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos a honra de receber aqui a Viviane Lucimaia da Costa. Ela é servidora da casa, servidora antiga, 25 anos, né? E autora do livro A Efetividade da Atuação dos Tribunais de Contas na Fiscalização dos Contratos Administrativos. A Viviane Lucimaia da Costa possui graduação em Direito pela Universidade Gama Filho, pós-graduação em Direito Público e Privado pela EMERGE, Estácio de Sá, mestre em Direito na área de concentração do Direito Público e Evolução Social e linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo pela Universidade Estácio de Sá. É doutoranda em Direito, servidora efetiva do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desde 1998. Tem experiência na área de controle externo, sobretudo envolvendo a análise de editais de licitação, representações, denúncias, atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, contratos, representações, denúncias, atos de dispensa, convênios, recursos, consultas e tomadas de contas. Após anos de atuação junto à Coordenadoria de Exames de Editais, desde 2004, passou a exercer suas atividades junto à Assessoria de Gabinete de Conselheiro do TCE, atualmente desempenhando suas funções no âmbito do controle temático de políticas públicas. Com vocês, Viviane vai falar sobre o livro dela. Muito obrigada, Sheila, muito obrigada. Eu gostaria de iniciar a apresentação desse livro, que foi fruto da minha dissertação de mestrado, na linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. Inicialmente, eu gostaria de externar os meus agradecimentos à presidência desta casa, na pessoa do doutor conselheiro Rodrigo Melo, do Nascimento, por disponibilizar esse espaço e também pelo fomento à capacitação dos seus servidores. Eu ingressei no mestrado, digamos, de uma forma mais tardia, mas foi um momento que eu consegui aliar as obrigações profissionais com esse desejo de ingressar na vida acadêmica. Então, eu externo o meu agradecimento à presidência pelo espaço e pelo fomento. No mesmo sentido, também consigno aqui os meus agradecimentos ao presidente da escola, o conselheiro Dr. Márcio Pacheco. A nossa Escola de Contas é um orgulho, ela tem promovido avanços significativos, principalmente numa das coisas que eu mais acredito, que é a democratização do acesso à educação. Então, a nossa escola ela já é reconhecida pelo público externo como formadora, não só de profissionais da área de contas ou envolvidos no direito, mas formadores de pensadores, de pessoas que estão engajadas no controle social. Então, eu externo aqui a minha gratidão à Escola de Contas. Eu não posso deixar de registrar a minha profunda admiração pessoal e profissional pela nossa diretora, doutora Adriana Ramos, que conduz com muita sensibilidade e competência a nossa escola. No mesmo sentido, também preciso registrar assim, a dedicação incansável da coordenação pedagógica. Cumprimento a nossa coordenadora, a professora Márcia Calçada, que ela desempenha as funções com tamanha sensibilidade e técnica. Eu fui aluna da escola, no curso de formação para docentes, e realmente eu vivi a experiência de um contato muito próximo com a Márcia, e realmente dando as orientações, mas sempre com muita sensibilidade e cuidado com o ser humano, que para mim, particularmente, não basta o ser humano ser dotado de expertise, mas ele precisa ter esse cuidado com o outro. Então, assim, a nossa Escola de Contas, por meio da sua coordenação pedagógica e toda a equipe, e eu agradeço a Raquel, agradeço ao Maurício, a Dalva, e todos aqueles que são comprometidos mesmo com o ensino de qualidade e o ensino democrático. Porque não só os servidores, eu repito, da nossa casa estão sendo alcançados, mas o público externo. E isso está intimamente ligado à função pedagógica dos tribunais de contas. Então, é um orgulho realmente pertencer e integrar esse ambiente tão salutar, tão importante para a educação. E eu continuo os agradecimentos, porque eu não posso deixar de registrar também a minha gratidão à diretora da biblioteca, Ilvana do Amaral,
Eu consulto e utilizo os serviços da biblioteca há 25 anos, eu sou servidora dessa casa desde 1998, então é bastante tempo, eu não poderia de registrar nesse momento a gratidão não só à diretora, mas toda a sua equipe, temos nosso colega querido e tantos outros, e no mesmo sentido eu agradeço a equipe da DRC, que vem promovendo um trabalho com tanto entusiasmo, com tanto zelo. As mídias, também as mídias sociais do nosso tribunal já é reconhecida e aplaudida em várias instâncias. Assim, eu recebo muitos comentários no mundo acadêmico sobre as mídias do tribunal e realmente, assim, o trabalho da mídia visa realmente apresentar o tribunal de verdade, não aquilo que falo, não aquelas críticas infundadas, mas o tribunal que realmente tem respaldo na Constituição, com uma linguagem acessível, uma linguagem direta, não é? Ninguém tem mais tempo a perder. Então, também agradeço à DRC por esse trabalho tão primoroso e com tanto cuidado. E não posso deixar aqui de externar a minha alegria, a minha gratidão por colegas de longa data, de uma jornada que já ultrapassa algumas décadas. É uma alegria revê-los e é uma alegria também ter os amigos, os colegas de uma jornada mais recente, mas não menos importante, que trouxeram entusiasmo, que trouxeram um toque de alegria e de esperança. Então, eu agradeço a presença, espero fazer uma apresentação do meu livro leve, tranquila, sem muitas, como dizem, viagens do mundo acadêmico, mas realmente apresentando a proposta, o que me levou a aprofundar o exame sobre o tribunal, principalmente no controle da efetividade. E também, eu não posso deixar de registrar aqui a doutora Flávia Afonso, que respaldou um capítulo inteiro meu. Ela é advogada da União, ela é doutora em Justiça Administrativa pela UF, é uma pessoa assim, que eu hoje vou conhecer pessoalmente, mas que as suas pesquisas foram fundamentais para o desenvolvimento do meu livro. Muito obrigada, doutora Flávia, na sua agenda superlotada, reservou um tempo para a gente. Muito obrigada. Tá bom? Então, visto isso, eu vou apresentar as principais ideias, o motivo da pesquisa, e espero que vocês gostem. E, ao final, se vocês quiserem trocar informações, críticas, são sempre bem-vindas. E sobre as críticas, assim, só fazendo uma observação, eu fiquei fora do ambiente acadêmico muito tempo, e quando eu voltei, eu gostei muito da lição do professor Rodrigo Mascarenhas. Ele fez o doutorado em Coimbra, e ele sempre lembrava que é muito comum o debate acadêmico salutar, respeitoso, e que depois que discute sobre o Instituto, a gente sai, toma café, conversa. Então, o fato de ser levantada uma dúvida, um entendimento contrário, não significa que está contra o autor ou o professor. É importante, a gente constrói ideias, assim. Então, a academia ela serve para isso, para o debate sempre ético, honesto, franco, respaldado, né, sem achismos e grandes paixões ideológicas, mas é importante essa troca. Então, eu vou apresentar as ideias para vocês, o que eu tentei passar no meu livro, e todos sejam muito bem-vindos e que a gente possa ter uma tarde agradável, tá bom? Então, vamos lá. A inspiração para essa obra, ela já nasceu lá no curso preparatório para o concurso do Tribunal de Contas que eu fiz em 1900, na época era já 1997. Eu entrei em 98, o cursinho preparatório foi em 97. Eu sempre ouvi críticas muito contundentes contra os tribunais de contas. E críticas ácidas, pesadas. E estudando para o concurso, não era o momento de aprofundar, e o tempo foi passando, e eu cada vez mais inserida aqui, nas atividades, tanto a atividade fim quanto meio, e via que destoava de todas aquelas críticas, que o tribunal faz de contas, que o tribunal não serve para nada, que o tribunal é um órgão oneroso, enfim, e as críticas nos mais variados sentidos. Só que eu falei assim, será que o Tribunal de Contas é uma criação brasileira? Será que o Tribunal de Contas é um arranjo? E muitos dizem que o Tribunal de Contas serve para interesses privados, que servem para atender, enfim, outra finalidade que não a proteção do interesse público.
E eu fiquei, quem são os tribunais de contas? Para que servem? Só tem no Brasil? Os tribunais de contas seriam, como alguns falam, e eu fico muito triste, porque isso destoa, na minha opinião, da verdade. Mas o tribunal seria um jabuti que subiu na árvore? E eu fui aprofundar, e eu fui saber inicialmente quem são os tribunais de contas. Surgiram só aqui? O que acontece? E dentro desse contexto, para saber quem são os tribunais de contas, eu também senti uma necessidade de analisar os instrumentos de controle, se o que temos já são suficientes ou se a gente poderia importar, transportar para o nosso ambiente algum mecanismo eficiente, por exemplo, previsto pelo Código de Processo Civil, que nós ainda não adotamos aqui. A gente sabe que a legislação vem avançando, os tribunais vêm ganhando corpo como instituição, mas sempre podemos avançar. E, nesse sentido, é importante eu também ressaltar que eu trouxe essa visão global para identificar, para chamar a atenção que nesse trabalho nós temos uma visão geral do Tribunal de Contas. Não estamos falando de Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Naturalmente, um exemplo ou outro pode vir ligado, mas a visão é do tribunal no plano global. Como o tribunal surgiu, foi criado, para quê, numa perspectiva geral. E quando adotamos as funções ou detalhamos alguns contornos específicos, adotamos o Tribunal de Contas da União, que é o modelo que a Constituição elegeu, que é a matriz, é a mãe, o modelo de Tribunal de Contas, e tem que ser seguido pela simetria, como os senhores sabem. Então, visto isso, eu queria saber, particularmente, qual era a função, como surgiram e por que do Tribunal de Contas. Então, eu dividi a minha obra em 3 grandes eixos temáticos. Primeiro, tratando dos tribunais de contas. O segundo, a função de controle dos contratos administrativos. E eu não abordei o mecanismo que esse controle ia ser feito. Se seria em auditoria, se seria adotado um critério de seletividade e materialidade. Ih, parou? Dá para ouvir? Ah, dá? Então deixa, acho que é até melhor assim. Voltou? Ah, sim. Obrigada. Então, aqui foi a análise do instrumento. Não, acho melhor deixar assim, né? Enfim. Aqui a análise foi do instrumento contratual em si, e também contratos numa visão ampla, como todos os pactos que a administração eventualmente venha a realizar. E no terceiro capítulo, esse que eu considero mais instigante, tem a proposta da adoção de um instrumento processual no âmbito dos tribunais de contas, que também eu vou apresentar para vocês, não desprezando o que já temos. Longe de mim afastar o modelo existente de Tribunal de Contas, mas simplesmente trazer para a reflexão um novo modelo, um novo instrumento para garantir uma atuação mais eficiente do Tribunal de Contas. Senti a necessidade de trazer um panorama histórico no primeiro capítulo, e já adianto que não será extenso, mas a necessidade desse panorama histórico foi mostrar que o Tribunal de Contas não é uma criação brasileira. O Tribunal de Contas não é uma invenção para favorecer interesses que destoam do interesse público. A missão constitucional, a natureza jurídica, que é muito controvertida, e serei breve também, para não ocupar os senhores, mas é muito importante a gente identificar a natureza jurídica dos tribunais de contas para fortalecer e defender a nossa instituição perante interesses que não sejam aqueles republicanos. A visão sistemática dessas funções, à luz dos ideais republicanos, e aqui o próprio título já dá a resposta da importância dos tribunais de contas, e uma mera classificação doutrinária a título de conhecimento, que eu também vou mencionar para vocês. Em relação à crítica dos tribunais de contas, para que servem, por que temos, numa pesquisa, principalmente com base em achados arqueológicos, a doutrina e, como eu posso dizer, os arqueólogos mesmo,
mesmo, eles já identificaram na civilização suméria, há 5.000 anos antes de Cristo, um controle de entrada e saída de recursos coletivos. Então, há 5.000 anos antes de Cristo, já existia um controle, ainda que rudimentar, de entrada e saída de bens que pertenciam àquele grupamento social. Então, como falar que o Tribunal de Contas é uma criação brasileira? É uma criação que serve para interesses não outros, que é a tutela do interesse público. Então, por aqui, a minha pesquisa já foi, a minha inquietação já foi aqui aplacada. No Velho Testamento, tem registros também de controle de entrada e saída dos bens daquela população, e o próprio comportamento do povo egípcio na construção das pirâmides, também em achados arqueológicos, identificaram tijolos com inscrições do quantitativo de material que estava sendo usado na construção daquela pirâmide, e realmente os responsáveis, e toda uma prestação de contas envolvendo a construção das pirâmides. Então, como o panorama histórico demonstra, essa necessidade de controlar o que é de todos, ela existe praticamente junto com a civilização. Os marcos civilizatórios todos da humanidade, em todos eles há um registro, pelo menos, desse controle de entrada e saída dos bens daquela coletividade. Em Roma, acontece um grande evento em termos de sociedade, em termos de organização. Em Roma, 509 anos antes de Cristo, aqui aconteceu a separação, pela primeira vez uma separação nítida entre a coisa pública e a coisa privada. E aquele pensador que tem alguns discursos bem contundentes, que eu trago no meu livro, e Marcos Túlio e Cícero, ele já aponta a necessidade de enxugar a máquina administrativa, ele já aponta a necessidade do orçamento ser equilibrado e das pessoas não serem custeadas integralmente pelo poder público. Então, já em Roma, a necessidade de um orçamento equilibrado já era falado pelos pensadores daquela época. Então, mais uma vez, nós identificamos que o Tribunal de Contas adota um mecanismo inerente à própria necessidade de organização social dos cidadãos. E na Grécia Antiga, também existia esse controle, sendo que a pena para quem não aplicasse os recursos públicos da maneira correta, a pena era a decapitação. Então, assim, durante todos esses marcos, nós identificamos 3 pontos que são muito próximos à nossa atuação, para não dizer inerentes à nossa atuação enquanto Corte de Contas. Nós temos uma necessidade de prestação dos recursos públicos, temos a punição em caso de desvio ou fraude e a existência de um tribunal dedicado ao controle dos gastos coletivos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos ocupantes. Então, senhores, diante desses dados aqui históricos, com base em pesquisas científicas e arqueológicas, registros de toda a humanidade, o controle dos recursos pertencentes a uma sociedade, ele é imprescindível. E, na minha opinião, é uma atividade que não pode ser delegada à iniciativa privada. Aqui é uma atividade típica de Estado. Então, propostas de extinção dos tribunais de contas não se coadunam com os ideais republicanos, principalmente que sabemos que o princípio republicano, o valor primordial nele é o dever de prestação de contas a todo aquele que gerir recursos públicos. Inclusive, esse dever ele está previsto expressamente, nem precisava estar previsto expressamente, mas está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 15. Então, um diploma estrangeiro, um diploma transfronteiriço, que consolida os valores inerentes ao ser humano, ele já traz de forma categórica, expressa, o dever de prestar contas a todo aquele que gerir bens da coletividade, não é? Então, esse panorama histórico, para mim, ele por si só já respalda a existência e a manutenção dos tribunais de contas enquanto instituição. Num segundo momento também, eu senti vontade de analisar e estudar um pouco as experiências de outros países. Mais uma vez eu digo, o Tribunal de Contas não é uma experiência exclusivamente brasileira e também não é um transplante mal sucedido, como alguns falam.
o Tribunal de Contas tem o seu embrião, como os outros países também têm. Então, a título de informação, por exemplo, Portugal, já desde o século XIII, já tinha um controle rudimentar de entrada e saída, de controle das finanças. Começou com um órgão chamado Vedores da Fazenda, depois veio a Casa dos Contos e depois o Erário Régio. Sendo que, em momento histórico, nós ficamos subordinados ao Tribunal de Contas de Portugal, principalmente Rio de Janeiro, Salvador. Nós prestamos contas, em dado momento histórico, a Portugal. A Espanha já apresentou, no século XV, um modelo de Tribunal de Contas que já entregava maior poder ao julgador das contas, inamovibilidade e independência funcional. A Espanha já avançou. A França tem um modelo mais robusto de controle externo, porque, como sabemos, nós, no Brasil, adotamos o sistema uno de jurisdição. Eu não vou adentrar na discussão se o Tribunal de Contas tem ou não tem jurisdição, porque muitos defendem que sim, principalmente na área de contas, mas eu particularmente, na minha opinião, enquanto acadêmica, não enquanto servidora, na minha opinião, o Tribunal de Contas, com toda a sua relevância, não exerce jurisdição no sentido clássico. O sentido clássico de jurisdição é aplicar a lei ao caso concreto, com força de definitividade, substituindo a vontade das partes, num conceito muito rápido e simplista. Mas eu não posso deixar de ter quem entenda que há jurisdição em certas atuações estatais, ainda que não oriundas do Poder Judiciário. Mas, repito, a minha visão, que eu estou alinhada com a professora Cristiane Iacura, que é doutora pela UERJ, ela também esteve aqui no nosso encontro com o autor, uma professora excepcional, ela é categórica ao dizer que o Tribunal de Contas não tem jurisdição. Então, para a minha pesquisa, eu abordo essa filosofia, esse conceito clássico de jurisdição, não desprezando a força dos títulos executivos extrajudiciais das nossas decisões, não desprezando toda a atuação do Tribunal de Contas dentro do sistema orgânico como um importante meio de conseguir uma administração proba e eficiente. Mas jurisdição, com a palavra técnica de jurisdição, acredito que o Tribunal de Contas não tem. Em relação às contas, que não foi objeto da minha pesquisa, há vozes com muito respaldo que entendem uma jurisdição especial. Mas a minha pesquisa não abrange a parte de contas e a minha pesquisa também não abrange a parte de pessoal. Dentre as inúmeras funções que os tribunais de contas exercem, a minha pesquisa, o recorte, eu precisei fazer o recorte, ficou restrita aos contratos. Mas na França há o sistema dúplice de jurisdição. Lá sim, o controle externo ele é muito robusto, porque ele não se submete ao Poder Judiciário. Isso aconteceu porque, durante a Revolução Francesa, havia uma desconfiança dos juízes. Então, eles escolheram, digamos, afastar os julgados envolvendo a administração do poder judiciário. Então, na França, que tem esse sistema duplo de jurisdição, o Tribunal de Contas acaba sendo uma instituição bem mais forte, não é? Por isso que o panorama histórico envolvendo os modelos estrangeiros, ele é importante porque muitas vezes a gente quer trazer um instituto adotado pelo direito francês em matéria de Tribunal de Contas, mas ele não vai funcionar adequadamente aqui, porque os sistemas são diferenciados. Então, é importante ter isso em mente. E durante a minha pesquisa, eu fiquei feliz em saber, achei, digamos, glamouroso. Existe um Tribunal de Contas europeu, formado pela reunião de 28 países pela comunidade da União Europeia, sendo que as publicações precisam ser realizadas em 23 idiomas. É um Tribunal de Contas gigante, complexo, e tem um severo sistema de punição, há um rigoroso controle de todos esses recursos que são entregues por 28 países. A página oficial do Tribunal de Contas Europeu é muito interessante, tem muitos artigos, tem um material assim, muito vasto para as pesquisas, para quem quer realmente se aprofundar e quiser contribuir para um controle externo mais efetivo, porque acredito que todos pensando juntos, trocando ideias e querendo um controle externo mais efetivo,
contribuímos para uma administração pública com maior qualidade, com maior zelo e com melhores resultados. Em relação à origem do nosso Tribunal de Contas brasileiro, eu trouxe as nomenclaturas, alguns momentos históricos, como o primeiro embrião, por assim dizer, e não é unânime na doutrina. Eu selecionei vários autores que tinham monografias, dissertações e livros só sobre o Tribunal de Contas e realmente não há uma unanimidade. Então eu fiz um apanhado, um grande resumo, e o registro foi que o primeiro seriam essas juntas das fazendas das capitanias e essa junta da Fazenda do Rio de Janeiro, subordinada a Portugal já em 1680. Tivemos essa instalação do erário régio e a formação de um conselho da fazenda em 1808. A criação, o marco histórico dos tribunais de contas, foi esse decreto pelo ministro então da Fazenda Rui Barbosa, o 966, e aqui, para mim, nasceu já essa controvérsia sobre a natureza jurídica dos tribunais de contas. Olha como já começa um pouco confusa já o nascedouro dos tribunais de contas. Exposição de motivos. Consta que o Tribunal de Contas corresponderia ao corpo da magistratura intermediária à administração e à legislatura, ocupando posição autônoma com atribuições de revisão e julgamento das receitas e despesas da Receita. Então, o próprio embrião dos tribunais de contas, nesse decreto, ele já coloca o Tribunal de Contas como uma mistura entre a administração, a legislatura, o judiciário, e aqui o âmbito da atuação, o nascedouro dele, é estritamente as receitas. E hoje nós sabemos que a atuação do Tribunal de Contas ele abrange todas as políticas públicas. Hoje, as funções dos incisos do artigo 71, elas são amplas, elas contemplam praticamente todos os atos, todas as atividades da administração. E a instalação efetiva do Tribunal de Contas em solo brasileiro foi em 1893, e sempre com esse viés apenas da análise do ingresso de receita e a realização de despesas. E eu peço aqui licença para não usar os termos técnicos envolvendo a prestação de contas. Temos aqui a nossa querida Flávia, que é contadora, especialista, também outros contadores se estiverem, porque realmente a parte contábil realmente precisa avançar. Fiquei só na parte do direito. Mas vamos lá. E prosseguindo, nós chegamos nessa missão constitucional mesmo, do controle externo mediante a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional dos recursos públicos, que é o embasamento constitucional e que, desta mera redação, nós extraímos aqui, de uma maneira simplória, a efetividade, a concretização dos ideais republicanos, o controle do gasto de todo recurso, de todo bem que pertence a uma coletividade. Então, eu quando aqui agradeci a DRC, a divulgação pelas mídias do que é o tribunal, do que faz o tribunal, é porque eu acredito que o engajamento social ele só vai realmente produzir efeitos com o conhecimento das Cortes de Contas. Eu acho muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido de mostrar quem são os tribunais de contas, o seu fundamento constitucional, para que servem, como funcionam. Realmente essa atuação é muito importante, porque a gente realmente só defende, só protege aquilo que a gente conhece. E durante muito tempo, isso é uma experiência infelizmente comum a todos. Se alguém pergunta, você trabalha onde? O Tribunal de Contas. O que é isso? O que é Tribunal de Contas? Então, não podemos aceitar mais essa situação, principalmente pela importância e pelo respaldo constitucional da nossa Corte. Em relação à natureza jurídica, que é muito controvertida e que não é uma mera classificação doutrinária, é importante pelos efeitos que, dependendo da concepção que vá ser adotada, você vai dispensar um tratamento aos tribunais de contas. Uma grande corrente, e eu ouso dizer que no primeiro momento seria majoritária, entre a doutrina administrativista, reconhece o Tribunal de Contas como um mero auxiliar do poder legislativo. Isso é muito perigoso.
eu vejo com muita preocupação toda interpretação que tenta enxugar a gama de atribuições que o legislador constituinte originário conferiu ao Tribunal de Contas. E sempre vem a pergunta: a quem interessa uma interpretação restritiva dos tribunais de contas? A que interesses seriam respaldados ou fomentados, diminuindo o âmbito de atuação dos tribunais de contas? Não é só uma discussão acadêmica, essa discussão ela produz efeitos práticos. Então, a primeira linha doutrinária diz que o Tribunal de Contas é um mero auxiliar. Só que o ministro Celso de Mello, né, já aposentado do Supremo Tribunal Federal, foi categórico no seu voto, que é conhecido, principalmente quem atua no âmbito das cortes, que inexiste subordinação institucional dos tribunais de contas ao Poder Legislativo. Não há essa subordinação. Nós trabalhamos em conjunto. E quem está aqui dentro da fisionomia, dentro do próprio organismo Tribunal de Contas, sabe que não é assim. Uma tomada de contas ex officio, nós promovemos, o corpo instrutivo promove o parecer, submete ao conselheiro, o conselheiro produz o voto, passa em plenário, uma vez transitado em julgado, é título executivo extrajudicial que vai ser cobrado mediante um processo de cobrança executiva especial, independente do Poder Legislativo. Então, eu também acredito que há muita confusão, porque como nascedouro só vi o Tribunal de Contas no âmbito da prestação de contas dos recursos financeiros, acredito que a doutrina também, às vezes, acaba se esquecendo das outras áreas de atuação dos tribunais de contas. Então, essa natureza jurídica, muitas vezes defendida como um auxiliar, ela parece equivocada e distante da realidade. E o outro posicionamento entende como um órgão de estatura constitucional, mas também auxiliar. E vem trazendo, eu acredito, luzes quando há doutrinadores que criticam a tentativa de encaixar os tribunais de contas na tripartição dos poderes. Essa tripartição de poderes ela já se encontra ultrapassada. Então, invocam a teoria dos poderes neutrais, principalmente quando nós consideramos os julgadores, os conselheiros, os ministros, dotados de independência funcional, dotados de prerrogativas para julgarem livres de qualquer interferência externa. Então, uma releitura da teoria dos poderes neutrais, ela acaba sustentando uma nova visão dessa natureza jurídica. E, por fim, a teoria que parece que mais se coaduna seria a natureza jurídica de uma agência de democracia indireta. E considerando principalmente essa estrutura, essa independência, essa expertise, essa qualificação técnica que os julgadores e o corpo técnico ostentam para promover o controle externo. Então, dependendo dessa natureza jurídica, você vai aumentar ou diminuir os poderes dos tribunais de contas. Então, por isso, a relevância desse tema. Em relação à visão sistemática que eu trouxe, o próprio título já vai explicando, não tem como dissociar o Tribunal de Contas dos ideais democráticos e republicanos, como já conversamos, e a classificação doutrinária, eu trouxe apenas duas. Há quem entenda que há funções que são parajudicial, que a função parajudicial no julgamento das contas, sendo as outras fiscalizadoras, e há uma doutrina que vai classificando cada inciso do artigo 71, denominando função opinativa, sancionadora, função fiscalizadora, mas isso a título de curiosidade em relação às nomenclaturas. No capítulo 2º, em relação à modalidade de controle, nós temos o controle interno, que é um controle muito importante para evitar um controle preventivo, que a finalidade é evitar os erros da administração e garantir, assim, que desvios não ocorram ou se ocorram em menor monta, e o controle externo exercido por nós, tribunais de contas. Em relação, propriamente dito, ao controle exercido no âmbito da fiscalização, é importante destacar que esse tópico foi fruto de uma disciplina que eu fiz e que eu fiquei alarmada com as críticas envolvendo a atuação no âmbito das contratações pelos tribunais de contas. Há uma corrente que entende que quando o Tribunal de Contas fiscaliza os contratos, ele estaria fazendo uma revisão dos contratos, que não seria legítimo.
E são doutrinadores de peso, são grandes administrativistas, grandes professores. E eu fiquei surpresa, porque eu não sabia dessa linha. Eles entendem que o Tribunal de Contas não teria legitimidade para fiscalizar os contratos. E mais, em relação ao sobrepreço, os tribunais só poderiam avaliar os preços no momento do certame. Uma vez o tribunal chancelando o certame, não seria devido questionar os preços em outro momento. Para nós que atuamos aqui na linha de frente, isso é impensável. O controle ele vai sendo exercido por meio de auditorias, enfim. O controle, ele não há preclusão para o controle, não existe um momento final. Existe sim o momento da decisão que transita em julgado, quando esse processo foi submetido ao plenário e foi aprovado. Uma vez esgotados os recursos, aí sim temos o trânsito em julgado e ali sim. E mesmo assim tem o recurso de revisão que já tem um prazo de 5 anos. Então, assim, essa interpretação restritiva da atuação dos tribunais de contas foi, assim, algo que eu, claro, discordei, enfrentei no livro com um entendimento respeitável dos professores, mas nós sabemos que tribunais de contas não promovem revisão de contrato administrativo, tampouco podemos assimilar uma preclusão para o exame dos preços praticados pela administração. Então, essa é a questão dentro do prazo razoável de 5 anos, com todo esse contorno. Também não podemos ficar todo o tempo, o administrador também não pode ficar todo o tempo à mercê do controle, precisa ter um prazo até como segurança jurídica. E em relação aos reflexos dessas decisões, o que chamou muita atenção foi o anseio por justiça que todo ser humano tem. Nós sabemos quando um julgado é num sentido e outro no sentido oposto, qualquer ser humano fica inconformado. Então, quando estamos no âmbito do controle, os administradores sempre ficaram inconformados se dado o processo por um conselheiro A recebe uma decisão e no outro processo um outro conselheiro com uma decisão diferente. Nós sabemos que a administração possui especificidades, mas só que temos casos em que a questão controvertida é exclusivamente de direito. A questão controvertida é a aplicabilidade ou não de uma lei, por exemplo. E eu trago um exemplo, assim, abstrato, estamos aqui no campo acadêmico, ressaltando, mas digamos que surge uma lei que obrigue a todo certame, a todo edital, constar uma cláusula que exija um médico, um médico nutrólogo. Saiu uma lei, edital uma lei, todo edital, na preparação de merenda, vai necessariamente ter que constar naquele licitante, ele vai ter que oferecer um médico nutrólogo. Pois bem, esse processo é distribuído para um conselheiro, ele vai entender que essa exigência é válida e vai admitir esse certame vai prosseguir. Outro conselheiro, pautado na sua independência funcional, vai dizer não, é um absurdo, não pode, tira essa cláusula. Então, como eu vou explicar para esse que obedeceu o comando legal, que eu tenho que retirar, se o município, muitas vezes limítrofe, conseguiu que o seu certame prosseguisse? Como explicar isso à luz da isonomia e como explicar isso à luz da segurança jurídica? Porque o terceiro município, não vai saber se eu aplico essa lei ou não. Então, essa matéria é exclusivamente de direito. Porque, tem que ter muito cuidado, porque um certame rigorosamente igual ao outro é muito difícil ter. Mas temos as necessidades rotineiras da administração, essenciais, como o preparo de merenda e outras tantas, e os certames são muito parecidos, que os editais são muito parecidos. E quando temos essa lei em discussão, o que acontece? A matéria fática, ela pode ficar, digamos assim, de lado, e vamos analisar a aplicabilidade ou não dessa única lei. Então, diante dessa controvérsia, dessa problemática, que também acaba fragilizando a credibilidade institucional, e isso também é um ponto importante para quem atua de frente no controle externo, é a credibilidade institucional, porque a gente só tem uma instituição forte se ela também produz os resultados que a sociedade espera, e essa divergência de decisões como uma questão exclusivamente de direito,
ela ensejou que eu avançasse a pesquisa para o capítulo 3º. E o primeiro ponto nesse capítulo 3º foi uma necessidade dessa releitura dos instrumentos de controle. Eu abordei o direito de acesso à ordem jurídica administrativa justa. E aqui a minha inspiração foi a doutora Flávia Afonso, que tem uma construção muito sólida, muito sensível aos direitos e garantias fundamentais. Nós não podemos esquecer que os administradores, os administrados, não são nossos inimigos, são cidadãos que também precisam ter observados os seus direitos e garantias fundamentais. A doutora Flávia, ela traz uma visão ampliada do acesso à justiça, e o acesso à justiça, que é o direito a uma ordem jurídica justa, que obedeça o devido processo legal, principalmente no que se refere ao contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, isonomia, essa visão ampliada do acesso à justiça que a doutora Flávia constrói no seu trabalho, ela foi muito importante para respaldar a construção do cabimento de um instrumento especificamente, até hoje, utilizado apenas no Poder Judiciário. Porque não podemos esquecer que o administrador, ele também é um sujeito de direitos perante a Corte de Contas. Ele também precisa exercer o contraditório, ampla defesa, assim querendo. E ele também não pode ter a sua situação, não pode ser tratado de forma diferente se ele apresenta a mesma questão de direito posta a julgamento. Então, eu tratei do direito de acesso à ordem jurídica administrativa justa, com essa conotação desse zelo maior ainda às garantias constitucionais. Também passei pelo direito fundamental à boa administração e a vocação institucional dos tribunais de contas. Esse direito fundamental à boa administração, ele é bem controvertido também na doutrina, e sempre a doutrina pergunta, é um direito? Se é um direito, é fundamental? Há quem critique e não reconheça o direito à boa administração como direito, entendem que falta previsão legal. Eu, particularmente, não adoto essa posição, porque nem todo direito precisa de regra expressa. Nós temos os princípios com a força normativa. O direito fundamental à boa administração, ele é previsto também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. É um postulado que é reconhecido pela legislação estrangeira e, numa breve síntese, é aquele direito a uma administração transparente, a uma administração proba, a uma administração sustentável, uma administração que não fique restrita ao princípio da legalidade. É uma administração eficiente, que corresponda e que satisfaça os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, na minha opinião acadêmica, o direito fundamental à boa administração existe, é fundamental, não precisa de regra expressa na Constituição, porque a mera leitura, a mera interpretação sistemática da nossa Constituição revela a consagração dele. Nós temos o artigo 37, com todos aqueles valores consagrados, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da legalidade. O artigo 37, por si só, já representa. A Constituição dotou o Ministério Público e outras instituições da ação civil pública. Temos a ação popular, todas vão convergindo para a concretização desse direito público. E, nesse contexto, surge o ERDR, que é a minha proposta. É bem desafiador. Eu conversei com alguns processualistas sobre o tema, todos acharam uma grande ideia, mas eu ainda não vi pessoas escrevendo, eu tenho muito interesse até no tema, mas eu identifiquei a compatibilidade com as Cortes de Contas, principalmente por ele garantir a isonomia e a segurança jurídica. O ERDR, numa passagem muito rápida, é uma técnica de gestão de processos utilizada no Poder Judiciário. E o que acontece? Aqui eu não falei dos motivos que respaldam, mas eu já chego nele. Mas é uma técnica de gestão de processos que visa conferir uma certa uniformização. Essa técnica de gestão é tratar os iguais dentro dessa igualdade. Se há uma controvérsia sobre uma lei,
se temos 2 processos discutindo essa lei, vamos avocar vamos selecionar que a gente chama de um processo piloto, vamos submeter esse processo ao colegiado, ao julgamento, e depois nós vamos transportar esse julgamento a todos os outros que aquela lei está sendo discutida. Não é um processo automático, precisa do julgador avaliar se estão presentes os requisitos, mas, de toda forma, é um mecanismo que visa concretizar a isonomia e a segurança jurídica. E, principalmente, o cabimento dele aqui no âmbito dos tribunais de contas, ele se mostra, na minha opinião, muito salutar, porque enfrentamos no âmbito do direito administrativo problemas mais graves do que talvez em outros ramos do direito. Não temos uma codificação no direito administrativo, nós temos o tratamento normativo específico em certas áreas, então o IRDR poderia contemplar todas essas diferenças, instabilidades, num julgamento mais justo e isonômico. Então, os benefícios seriam realmente uma observância e uma aproximação de todos esses postulados constitucionais, como a duração razoável do processo, a isonomia, a celeridade, reduzir a prescrição, que acaba extinguindo a pretensão punitiva e ressarcitória das Cortes de Contas. Então, os benefícios da adoção dessa técnica de gestão no âmbito dos tribunais poderia contribuir e muito para um controle mais efetivo da administração pública, na minha opinião. E, por último, eu abordei o diálogo interinstitucional promovido pelas Cortes e o Ministério Público e os Tribunais de Contas, considerando, numa breve síntese, a ampla legitimidade do Ministério Público. Nós sabemos que o Ministério Público tem a legitimidade para ação penal, para ação de improbidade. Então, toda a troca entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público, ela pode ser feita de uma forma muito eficiente, muito produtiva, e também para a prevenção de ilícitos, tanto na área administrativa quanto na área penal. Então, assim, nós teremos, de uma maneira bem consolidada, a concretização desse direito fundamental à boa administração. Visto isso, eu coloquei na minha obra e na minha dissertação essa dedicatória a todos, mas em especial aos servidores dos tribunais de contas e a todos aqueles defensores dos ideais democráticos e republicanos que vislumbram a legitimidade do controle externo da gestão administrativa na concretização dos valores inerentes ao Estado de Direito, sobretudo no que diz respeito à isonomia, à segurança jurídica, com o propósito de garantir acesso a uma ordem jurídica administrativa justa. E, por fim, eu trouxe esse pensamento de René Descartes sendo nas seguintes palavras: a diversidade de nossas opiniões não vem do fato de algumas serem mais razoáveis que as outras, mas apenas do fato de conduzirmos nossos pensamentos de maneiras diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. Então, essa foi a apresentação da minha obra. Não trago verdades absolutas, mas trago reflexões, propostas, e tenho a agradecer por essa tarde, pelo carinho, pela atenção, e foi um momento muito importante depois de... Já são uns 25 anos nessa casa, que eu tenho muito orgulho, muita gratidão, e vocês fazem parte desse momento tão importante. Muito obrigada. Obrigada. Sim. Boa tarde. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Ai, que honra. Muito obrigada. Sim, meu filho. Obrigada. Tá, um prazer. Muito obrigada. Sim. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Oi? Sim. As perguntas. Eu fiquei preocupada com o tempo. Por favor. Deixa eu sentar aqui. Sim. Pois não.
sua interpretação sobre o julgamento de tema desta casa, quando passam pelo plenário. Você relacionou isso ao entendimento de que haveria, talvez para nós, um trânsito julgado. Isto é considerado apenas para nós, ou a gente tem que levar em conta que qualquer coisa decidida nessa casa ainda tem outras instâncias onde as pessoas jurisdicionadas poderiam recorrer? Esse trânsito julgado é para nós. A gente pode considerar certos temas após o julgado como para nós, transitados julgados? Em relação ao tema em si, não, na minha opinião. O que acontece? Nós temos aqui a formação da coisa julgada administrativa, não é? No nosso âmbito. Mas se o administrador ficar inconformado, ele leva ao judiciário e vai, enfim, pode conseguir a reforma da nossa decisão. Quando nós julgamos no plenário, não há efeito vinculante. Então, há um movimento, principalmente nos últimos anos, do colegiado cada vez mais prestigiar a própria jurisprudência que ele vai criando. E a edição das súmulas é muito importante. Isso não podemos não levar em consideração. Mas o fato é que se um tema for julgado pelo plenário na próxima quarta-feira, identificando a possibilidade da adoção de um instituto, e na outra semana mudar de ideia, outro pensamento, ele pode mudar sim. Não temos o efeito vinculante no âmbito do julgamento dos tribunais de contas, por enquanto. Sim? Sim, pois não. E a ideia interfere na independência funcional dos julgadores? É uma questão. Inicialmente, é importante a gente relembrar que a independência funcional dos julgadores, ela é uma garantia instrumental. Ela serve para garantir a liberdade, a livre atuação do julgador no âmbito das cortes de contas e no âmbito do poder judiciário. Então, ela é muito importante, sim, mas ela é instrumental, ela é destinada a um fim. Então, de um lado, nós temos a independência funcional do julgador, que acaba tendo respaldo constitucional. Só que do outro, nós temos os dois princípios basilares do devido processo legal, que é a isonomia e a segurança jurídica. Então, precisamos ponderar, no caso concreto, qual deva prevalecer nessa situação. Então, se temos um caráter instrumental aqui, da independência funcional, e esses direitos do administrador aqui, já chama atenção para essas garantias. Só que ainda tem um detalhe antes disso. Quando vamos aplicar o IRDR, nós vamos selecionar o processo piloto e vamos submeter ao colegiado. Lá o colegiado vai ter a sua independência funcional para julgar. Então, a independência funcional ela pode não existir no segundo momento, quando aquela tese já foi fixada pelo plenário e ali sim houve e entrou em ação a independência funcional dos julgadores. Então, digamos assim, só foi postergado, ou quer dizer, foi antecipado, entendeu? Mas muito obrigada. Não, por favor. É o seguinte, no Brasil, uma coisa que a gente não consegue ver, que lá fora não tem. É o plenário, do plenário, né? Se tivesse um auditor só, ele não tem, passa por um plenário, por uma deliberação. Passa por uma visão pessoal, né? Eu acho que é assim. Na Inglaterra é assim. A Câmara é assim, porque tem um modelo de auditoria geral na Inglaterra. Já nos outros é o colegiado, na França é o colegiado, nos outros a maioria é o colegiado, que vai depender do sistema adotado em relação à auditoria do controle externo. Eu sou favorável sempre ao colegiado, pela pluralidade de formação, de valores. Eu acredito que o colegiado é sempre mais democrático, entendeu? Eu sempre sou a favor da decisão colegiada. Enfim, mas obrigada, boa lembrança. Sim, sim, pois não. Que bom, que bom. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais. O seu comentário foi pré-direcionado, você comentou sobre
com a possibilidade de explorar dados ou um ponto de vista que o nosso controle externo encontra para subsidiar eventualmente o Ministério Público. Isso por duas razões. Primeiro, que o Ministério Público, claro, tem a sua independência formada por mais próprias, mas a ligação seria direta ou isso tem uma ligação, teria necessariamente que passar pelo nosso colegiado para formar um Sim. Sim, sim. Ó, excelente colocação. Realmente, com todo o respeito, com toda deferência ao nosso controle externo, nós pertencemos a uma instituição e a voz da nossa instituição é pela presidência, na minha opinião. Então, são relações institucionais, de chefe do Ministério Público para o presidente do Tribunal de Contas. O controle externo, com toda a sua relevância, precisa propor e ser submetido ao colegiado, e aí sim, por meio da presidência, concretizar essa troca, esse intercâmbio de informações. E assim na cooperação jurídica internacional, por exemplo. Funciona assim, entre as instâncias máximas. Imagina. Mais alguma? Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Ai, que eu tirou foto, né, Carol?